Agora vindo para São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas enfrenta um momento bem delicado no STF. O governador tem pelo menos 3 leis importantes sendo analisadas neste momento. Quem traz os detalhes é a Beatriz Manfredini, direto aqui de São Paulo. Oi, Bia, boa tarde, bem-vinda. Conta melhor quais são essas leis e por que está difícil? Será que foram os últimos discursos que o Tarcísio deu? Ele acabou se afastando um pouco ali dessa relação que ele tinha próxima com os ministros? Conta pra gente. Na mosca, Márcia, exatamente isso que eu ouvi dos aliados do governador, né? Que esses discursos duros aí nos últimos tempos podem dificultar o diálogo e reuniões que ele tentava marcar com esses ministros e marcava, inclusive, para conseguir destravar esses projetos. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Olha, então são 3, pelo menos, projetos importantes, leis, na verdade, do governador Tarcísio de Freitas, que estão neste momento sob análise do Supremo Tribunal Federal. Começo falando das escolas cívico-militares, que é um projeto importante para o governador, pensando aí tanto em concorrer ao Palácio do Planalto, né, a Presidência da República, tanto aqui ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem, porque é o principal projeto dele que acena a ala bolsonarista. O que acontece é que essa lei que já está sendo implementada aqui em São Paulo está no Supremo Tribunal Federal, depois de sofrer ali uma ação direta de inconstitucionalidade, e ele até teve uma vitória na semana passada. O relator, ministro Gilmar Mendes, deu um parecer favorável pela continuidade do projeto, foi acompanhado dos outros ministros, mas tem um porém. O parecer favorável foi para dizer que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo não podia legislar acima da corte. Então, eles ainda vão julgar se a lei que implementa as escolas é constitucional ou não. Então, esse é um dos projetos importantes aí que Tarcísio pode ter travado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda não tem data para essa análise acontecer. Além disso, tem uma outra lei aqui de São Paulo das terras devolutas, que dá descontos de até 90% a fazendeiros que estavam ocupando terras irregulares para eles comprarem essas terras. Esse será analisado em breve pelo Supremo Tribunal Federal e tem relatoria da ministra Carmen Lúcia. É um projeto muito caro a Tarcísio porque ele tem forte apoio do agronegócio. Hoje, inclusive, participou de um evento em Campinas com o setor. E desde o ano passado, ele já fez diversas reuniões com Carmen Lúcia nesse sentido de destravar esse projeto. Mas isso agora pode não ser mais tão fácil de acontecer, justamente porque as relações entre ele e os ministros da corte estão com rusgas. E, por fim, relembro o que aconteceu ontem, né? Que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu aquela lei que foi sancionada agora no mês de junho pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que permitia a regulamentação das cidades aqui do estado para o serviço de mototáxi. Alexandre de Moraes suspendeu essa lei, ainda cabe recurso, porque é uma decisão liminar, então uma decisão que ainda não foi efetivamente tomada, né, até o fim, até a última instância, mas já é então uma dificuldade no caminho de Tarcísio de Freitas. Então a leitura é que essas tensões causadas aí por Tarcísio com os ministros da corte podem interromper essas leis que já estavam ou estavam em vias de funcionar aqui no estado de São Paulo. Destaque para essas duas: Escola Cívico-Militar, que é um projeto então que acena o bolsonarismo, e também as terras devolutas, projeto que acena, melhor dizendo, para o pessoal do agronegócio. Tarcísio vai precisar rebolar aí na opinião dos aliados para conseguir voltar a ter esse diálogo, essas negociações abertas com os ministros. Márcia. Mas em relação à lei dos mototáxis, quem não ficou nada feliz foi o Ricardo Nunes, né, Bia? Márcia, até porque ele vem travando essa batalha contra as empresas que querem oferecer o serviço aqui na cidade de São Paulo já há muitos meses, né? A 99 e a Uber tinha conseguido decisões favoráveis nesse sentido e agora ele vem caminhando no sentido contrário. Eu conversei com ele pela manhã e ele me disse que chamou muita atenção essa relação do ministro Alexandre de Moraes e disse o seguinte para mim: Moraes está muito mudado. Isso porque o prefeito, ele relembrou algumas vezes, lá em 2009, em que o ministro Alexandre de Moraes tinha dado declarações contrárias, então, a essa regulamentação do serviço. Além de falar comigo por mensagem e fazer essa provocação, dizer, então, que o ministro está muito mudado, o prefeito também falou publicamente sobre o assunto hoje pela manhã, em uma agenda aqui na capital. A gente tem um trechinho, vamos ouvir. Retaliação em hipótese alguma, mas não vou te negar que eu vi com muita estranheza. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele já foi secretário da Prefeitura de São Paulo, e quando secretário, esse tema foi abordado
a ele por algumas vezes. Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, então é um artigo que ele escreveu, o contrário. Então o que a gente imaginou quando teve essa ADI e caiu para ele? Eu falei, bom, está resolvido, porque ele já tem um pensamento formado e conhece os dados e ele não vai dar essa ação como uma ação válida e muito menos a liminar. Para o nosso espanto, ele nem julgou o mérito, ele já deu a liminar, por conta da posição que ele colocou, né? Então, deve ter seus motivos, obviamente. Nunes também citou uma entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu em 2009 para o Roda Viva da TV Cultura, também se posicionando de forma contrária. Apesar disso, como a gente viu, ele evitou falar em algum tipo de retaliação ao governador Tarcísio de Freitas por ter chamado o ministro de tirano, já que é uma lei sancionada por Tarcísio e que foi costurada ali em apoio a Nunes, justamente para fomentar, então, essa proibição aqui na cidade de São Paulo. Por fim, Márcia, lembro que Nunes também me disse nessa conversa pela manhã que a Procuradoria-Geral aqui do município de São Paulo vai procurar Alexandre de Moraes para uma audiência sobre o assunto. Não cabe mais recurso, né? Como já está na última instância. É isso, Bia? Ainda cabe, Márcia. Foi uma decisão liminar ali do ministro Alexandre de Moraes, então ainda dá para a prefeitura recorrer mais uma vez nesse sentido. Entendi agora. Obrigada, Bia Manfredini, pelas informações, e tudo o que a Bia falou agora também a gente coloca no nosso site jovempan.com.br. Tem uma coluna da Beatriz Manfredini lá com todos os bastidores da política aqui de São Paulo. E vamos chamar também os nossos comentaristas para entrar nesse assunto agora. O João Belucci e o Diego Tavares, começando pelo João. João, por que essa mudança, segundo Nunes, do Alexandre de Moraes? Está muito claro, né, o peso político das últimas decisões do ministro, né? Está muito claro. Trazem alguns temas à luz essa questão agora do Alexandre de Moraes, do Ricardo Nunes. O primeiro é esse ambiente contaminado entre política e judiciário. Você vê, o Alexandre de Moraes teve diversos cargos na administração pública paulistana, e depois acabou se tornando juiz. E isso ocorre muito no Poder Judiciário, que é uma coisa que, na minha visão, não é saudável, porque você contamina ambos os ambientes, deixa ele uma coisa muito misturada, o judicial e o político, que deveriam ser separados. O outro tema é a excessiva judicialização de temas no Brasil. Você vê os programas do Tarcísio, as suas políticas públicas, via de regra, acabam todas indo parar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você vence a disputa política ali na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é difícil, né? O Executivo precisa trabalhar, precisa compor as bases, e depois, ainda que você vença, o tema vai parar no Supremo Tribunal Federal. E aí o terceiro é a politização do Judiciário, na medida em que o tema vai parar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal acaba tendo decisões muito mais políticas do que efetivamente jurídicas. O próprio prefeito mencionou, há um histórico do ministro em decidir no sentido contrário do que ele decidiu agora. Mas é importante dizer que o prefeito Ricardo Nunes, me parece que ele luta uma batalha perdida, porque a questão do mototáxi, ele já está implementado em dezenas, quiçá centenas de cidades do Brasil, sem nenhum tipo de proibição. É óbvio que existem argumentos válidos no sentido de que São Paulo tem muito mais deslocamentos pelo tamanho da metrópole, tem muito mais acidentes, movimenta muito mais a máquina pública no sentido da saúde, o SUS, enfim, são argumentos plausíveis que é possível de trazer. Agora, é um serviço que outros municípios têm, não faria nenhum sentido o município de São Paulo proibir. E só para fechar, é importante lembrar que esse serviço de mototáxi, ele geralmente é usado na última perna do deslocamento. Normalmente a pessoa pega o transporte público, desce à noite na estação do metrô ou do ônibus, enfim, e acaba pegando esse mototáxi para a última perna desse serviço, que em tese é considerada mais insegura. É evidente que não é só para esse trecho, mas também pode se usar em outros trechos maiores. Mas esse especificamente acaba envolvendo até segurança pública. Vamos falar um pouquinho, Diego Tavares, do que a Bia trouxe logo no começo sobre Tarcísio de Freitas estar ali com um perrengue, vamos chamar assim, com 3 leis lá no STF, né? Será que Tarcísio consegue ainda recuperar esse diálogo que ele tinha com os ministros, ou depois das últimas falas realmente ficou mais complicado? Márcia, o Tarcísio é visto no campo político como um gestor muito pragmático. Certamente ele está enfrentando agora essa questão no Supremo Tribunal Federal em razão dessa politização de temas que teriam de ser eminentemente jurídicos. O Tarcísio, de uns tempos para cá, ele fez alguns acenos, e para quem nos acompanha por imagens pode ver aqui ele nas manifestações
bradando contra o Supremo Tribunal Federal no processo da trama golpista, que atingiu principalmente seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, algo que ele não nega, ele sempre destaca a gratidão que tem, sempre diz que ele é quem ele é hoje em razão da mão que Jair Bolsonaro estendeu a ele. Então, talvez essa posição para fazer um aceno aos eleitores bolsonaristas, aos aliados mais próximos de Jair Bolsonaro, que foi visto também como uma certa radicalização, pode ter feito com que Tarcísio passasse a encarar esses problemas com algumas medidas de seu governo na Suprema Corte. Agora, isso não é algo que deve ser normalizado. O João Belutti pincelou no comentário dele esse tema. Hoje, um governante que é eleito pelo voto tem todas as suas medidas de governo submetidas ao Supremo Tribunal Federal, que é composto por indicados do presidente da República, pessoas que não disputaram o voto popular, que não estavam com a cara nas urnas. Então, se o Supremo Tribunal Federal se torna a instância final de tudo, nós passamos a ter um problema com a nossa tripartição de poderes. E, infelizmente, isso está se tornando uma cultura no Brasil. Obrigada, Diego e João. Já já a gente volta com mais análise.